Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e nessa sexta-feira nós estamos aqui determinados a levar você a crer que a palavra de Deus, ela pode te livrar da palavra da morte, da palavra do desespero, da palavra do desengano que você tenha ouvido. A palavra de Deus diz que é luz para os caminhos daquele que crê. Então a luz brilha a partir de agora sobre as trevas que estavam obstruindo os seus pensamentos, os seus olhos, a sua mente. Talvez uma palavra de morte, talvez uma palavra de maldição que você tenha recebido. Nós determinamos a quebra dessa maldição a partir desse momento. Você pode incluir o seu nome e o problema que você estava enfrentando, inclusive a maldição que você estava passando pelo número 020-7272-1010. E assim como o rei Davi, ele disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Faça dessas palavras do rei Davi as suas palavras e você vai vencer essa situação. Nós vamos agora ao intervalo, onde você vai acompanhar durante a programação pessoas que foram vítimas de uma maldição, vítimas de um ritual e foram capazes de quebrar esta maldição pela fé. Vamos ao intervalo e já voltamos com vocês. Minha vida é muito destruída mesmo. Eu só pensava em morrer. Chorava muito, muito angustiada. Não tinha razão de viver. Tinha problemas espirituais, não dormia de noite, tinha pesadelos. Tinha muita ansiedade, muito nervosa, dormia, mas de manhã levantava muito cansada, não tinha força nem para trabalhar, nem para nada. Não tinha ânimo nenhum, tinha muita dor de estômago, não conseguia comer, a comida não passava, eu mastigava, mas queria engolir a comida, não passava e eu estava tão magra, todo mundo pensava que eu tinha assim uma doença muito grave, mas a doença era derivada à minha vida espiritual, eu não conseguia comer mesmo. O pior momento da minha vida, houve um dia que eu pensei assim, eu vou ter que dar cabo da minha vida, eu quero morrer. Logo, o primeiro dia, quando eu entrei no centro de ajuda, senti um alívio dentro de mim, saí mais alegre e eu pensei assim, não sei o que é isso, não sei, mas é isso mesmo que eu quero. Hoje a minha vida está transformada, tenho paz, tenho alegria, já nunca mais pensei de morrer, o pensamento de suicídio desapareceu, tenho força, sou feliz comigo mesmo. Foi feito trabalho, né, com objetos nossos em cemitérios, nas encruzilhadas, dentro da nossa casa, debaixo da cama. A pessoa que estava fazendo os rituais contra nós era o meu pai. Meu nome é Larissa Ribeiro e eu fui vítima de ritual. Eu fui uma adolescente perturbada, eu não dormia bem, minhas noites eram muito perturbadas mesmo, ou eu não conseguia dormir, quando eu conseguia dormir eu tinha pesadelos, não conseguia descansar. Eu tinha muitas dores de cabeça constantes, que ninguém descobria, né, o que era, assim, não tinha um motivo. Eu era uma pessoa muito impulsiva, muito nervosa, histérica. Eu era histérica, então tudo eu queria gritar, atacar coisa. Não tinha assim conversa, sabe? Eu queria arrumar confusão, parecia que aquilo me aliviava um pouco, aquilo que eu estava sentindo, que na verdade era dentro de mim. Então, além de toda essa situação que eu vivia comigo mesma, esse inferno que eu tinha dentro de mim, a gente descobriu que o meu pai traiu a minha mãe, traía, aliás, a minha mãe,
por muitos anos. E aí, quando a gente teve essa descoberta, a minha mãe ficou muito mal. Ela entrou em depressão profunda, ficou internada em hospital psiquiátrico 2 vezes. Ela chegou a ficar na cama mesmo, perdeu a fala por conta daquela situação. Meu pai foi embora de casa e, enfim, foi morar com a que era a atual amante dele na época, e ficamos eu, minha mãe e minha irmã em casa, sozinhas. A minha mãe ainda estava doente, e eu lembro que eu fiquei muito desolada, não sabia o que fazer. Eu era uma jovem de 18 anos na época. Um certo dia eu acordei e fui trabalhar e sintonizei o meu celular na rádio da igreja. E estava passando o Fala Que Eu Te Escuto. E eu percebi que aquelas pessoas que estavam dando testemunho no programa tinham vivido uma situação muito parecida com a minha. Então eu mandei um e-mail para o bispo que estava fazendo a programação. E aí, na semana seguinte, eles me responderam ao vivo. E eu estava sintonizada de novo no meu celular. E aí eles disseram para mim que, para ser bem claro, tudo aquilo que eu estava vivendo tinha uma influência do mal por trás disso. E que se eu quisesse parar aquela situação na minha vida, eu deveria procurar um pastor na igreja mais próxima de onde eu morava e pedir para ele fazer uma oração em mim. No dia seguinte, era um final de semana, eu acordei, levei a minha mãe para a igreja quase arrastada, porque ela não tinha condição, talvez nem de sair da cama, e a gente foi na igreja, na Universal mais próxima da nossa casa. Quando eu cheguei lá, a reunião já estava acabando, eu nem sabia os horários que funcionavam as reuniões na época, e aí o pastor me viu chorando no canto e me chamou para conversar. E aí ele perguntou por que eu estava chorando, por que eu estava triste, cabisbaixa. Então eu contei a situação, que eu não estava feliz, que eu estava me sentindo muito pesada, muito carregada, que eu tinha muita aflição dentro de mim, e juntando tudo aquilo, a situação que eu tinha passado na minha família. Então ele me ouviu e perguntou se podia fazer uma oração em mim, e eu aceitei. Então, quando ele colocou a mão na minha cabeça, foi imediato. Na hora, manifestou uma entidade, e aí ele começou a entrevistar a entidade. Eu já não lembro mais de nada. Era como se não fosse eu falando, mas eu conseguia ouvir o que a entidade respondia. Que o principal motivo dela estar ali foi através de trabalhos, oferendas mesmo que fizeram para aquela entidade, para ela entrar nas nossas vidas. E entrou de uma forma tão avassaladora, porque a pessoa que estava fazendo os rituais contra nós era o meu pai. Então eles tinham acesso fácil a peças de roupas nossas, fotos, tinham acesso à nossa casa. E aí a entidade chegou a relatar que foi feito trabalho, com objetos nossos em cemitérios, nas encruzilhadas, dentro da nossa casa, debaixo da cama. Então ali naquele momento foi aonde a gente descobriu o verdadeiro motivo que estava por trás daquilo que eu estava sentindo. Aquele peso que eu sentia e aquela agonia, aquelas noites perturbadas, enfim, aqueles pensamentos atrapalhados, vinha desse motivo. Eu me lembro que saiu aquele peso de cima de mim. Eu nunca, não me lembrava de ter sentido um alívio tão grande na minha vida como naquele dia. E naquela mesma noite eu dormi. Eu tive paz, eu dormi mesmo, de descansar. Acordei no outro dia realmente descansada. E foi tão forte que eu queria ligar para as pessoas e contar a experiência que eu tive. Que foi uma situação muito maravilhosa. Eu estava aliviada, eu era outra pessoa. Hoje nós temos uma vida abençoada. Graças a Deus, a gente está firme na presença de Deus. A minha mãe é uma pessoa feliz também. Ela vive a vida dela normal, não tem mais aquele negócio de ficar em cima da cama, de não querer fazer as coisas. Hoje eu perdoei o meu pai, não guardo mágoas, nem dele, nem de ninguém que tenha feito qualquer trabalho contra mim ou a minha família. E eu vivo em paz. Eu sou uma pessoa que tem uma vida em paz, serena mesmo. Eu não sou mais nervosa como era antes.
Muito bem, estamos de volta. Você acompanha a história da Larissa, que, sendo vítima de um ritual ainda muito nova, ela foi capaz de dar ouvidos à voz de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Ela nos mostra que nós temos de um lado a vida, do outro lado a morte, de um lado a bênção, do outro lado a maldição, mas a escolha é sua, a escolha é minha. Ainda que diante de mim eu tenho duas opções, a escolha é minha. Ainda que seja uma opção boa e uma ruim, você tem que decidir. O que você quer? Continuar sofrendo ou sair do sofrimento e ter uma vida abundante, com paz, com harmonia, saudável? Isso depende de você. E você pode decidir a partir de agora. Nós estaremos realizando uma oração no final da programação, onde você pode determinar que a partir deste momento, a partir deste dia, a sua vida vai mudar. Inclusive, todas as sextas-feiras, nós temos reuniões determinando a quebra da maldição às 10 da manhã ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7h30, e você é o nosso convidado. Vamos para mais um intervalo, já voltamos com vocês. Desde os meus anos passados, a minha família já era envolvida com bruxaria. Comecei a ver pessoas mortas, comecei a ter vontade de me matar. Daí adiante a minha vida começou a ficar um inferno. Olá, eu sou o Vitor e fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou desde pequeno, desde que eu me lembro, desde que eu era criança. Eu comecei logo a ouvir vozes e a ver vultos. E daí adiante foi ficando pior. Desde os meus anos passados, a minha família já era envolvida com bruxaria. Desde a minha bisavó veio tudo, até chegou até a mim. Daí, onde eu vim me envolver ainda mais a fundo com bruxaria, foi aos 15 anos, onde eu conheci um bruxo e através desse bruxo comecei a fazer trabalhos mais pesados e daí comecei a trazer mais maldição, não só para mim, mas também para quem o fazia. Conheci outros bruxos também que faziam ao mesmo tempo nos cemitérios, faziam nas praias, faziam nos montes, nas matas virgens, nos cruzamentos. Daí adiante a minha vida começou a ficar um inferno. Houve um momento que eu me revoltei e não quis mais fazer esses trabalhos porque sabia que estava a mudar também as outras pessoas, estava a destruir casamentos e não só casamento, também famílias inteiras. Aí revoltei-me e saí da parte da bruxaria. Daí eu comecei a ouvir ainda mais vezes as vozes, comecei a ver pessoas mortas, comecei a ter vontade de me matar, tinha ódio a todo mundo que passava à minha frente. Eu não conhecia a pessoa, mas mesmo assim eu tinha ódio. Eu tinha ódio de viver, eu tinha ódio de estar neste mundo. E para mim a minha vida não tinha valor. Comecei a me envolver nas drogas, para deixar de ouvir, para deixar de ver. Envolvi-me cada vez mais na droga, fui até ao fundo do poço, nas bebidas, meti-me nas noites com as mulheres casadas, ainda foi pior. E mesmo aí continuei a ter os mortos à minha volta e cada vez a afundar-me mais. Entretanto, através da televisão, eu conheci o Centro de Ajuda, onde eu comecei a frequentar sextas-feiras, onde eu consegui me libertar daquilo tudo que eu tinha, de todos os pensamentos, não só os pensamentos, a coisa que eu via, os mortos, as vozes, aquela carga toda negativa que eu tinha em mim, eu consegui me libertar disso tudo. Agora, sou um rapaz realizado, casado, com a minha própria vida, com tudo que eu mereço. Eu me libertei de todas as maldições e hoje eu sou feliz. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer o uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você.
Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, alcança essa pessoa que se encontra enferma. Alcança essa pessoa que se encontra, meu Deus, enfrentando uma situação que aos olhos médicos, aos olhos clínicos, não tem solução. Talvez ela está agora, meu Pai, num leito de dor. Esse familiar está clamando em favor, meu Deus, dele que se encontra em estado vegetativo. Eu te peço, em nome de Jesus, restaura, meu Pai, restaura o sangue, os ossos, os nervos, restaura a vida desta pessoa, quebra esta maldição, livra ela deste mal. Nós te pedimos, consagra esta água e determinamos que ao beber da água ela seja livre, curada, liberta, em nome do Senhor Jesus. Seja livre agora ao beber da água, beba com fé. Graças a Deus, pela fé, você está livre. E saiba de uma coisa, quando nós decidimos lutar, nós colocamos de lado o medo, a ansiedade, as preocupações e cremos que para Deus não há nada impossível. Lembrando que todos os domingos, às 10 da manhã, temos reuniões especiais, a reunião de cura e milagres. Você e sua família, os seus amigos estão convidados. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até lá.